Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado? Livro dos Espíritos. Continuamos na segunda parte, capítulo 6, subitem Relacionamento entre os Espíritos após a morte. Olha que assunto interessante. Então, Kardec pergunta assim, questão 274. E ele pergunta assim: os diferentes grupos de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes? Existe entre os espíritos subordinação e autoridade? Ou seja, existe uma certa ordem hierárquica no plano espiritual, né, em relação aos espíritos? Olha que interessante, respondeu os espíritos: sim, muito grande. Os espíritos possuem uns sobre os outros uma autoridade que está em sintonia com a superioridade que já alcançaram. Essa autoridade é exercida por uma ascendência moral irresistível. Ou seja, os espíritos que já evoluíram, né? As duas asas do amor, né? E do conhecimento, e principalmente do amor, né? Tem essa ascendência sobre os demais espíritos que ainda estão na jornada evolutiva abaixo dele. Como da mesma forma sofre a influência daqueles que estão mais evoluídos, né? Imaginamos, por exemplo, espíritos missionários. Vamos pegar aqui o nosso querido Chico, né? Chico, um espírito realmente diferenciado. Então, ele exerce, através da evolução moral dele, uma autoridade em relação aos que ainda estão em evolução abaixo dele e, ainda assim, está sob a autoridade moral de Jesus, né? Então, essa hierarquia, essa organização, ela existe muito, né? Como dizem os espíritos, mas não por ego, mas sim por evolução moral. Ou seja, a base, o fundamento é diferente. Muito bem. 274A. Os espíritos inferiores podem não se submeter à autoridade dos espíritos superiores? Tá ali, não quero te seguir, não quero fazer o que você orienta. Respondem os espíritos: já disse, a ascendência é irresistível. Ou seja, não consegue ir contra esses espíritos evoluídos. 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou na Terra podem lhe conferir alguma supremacia no mundo espiritual? Então aqui era rei, era príncipe, era dono de empresa, era empresário bilhardário, né? Chega no plano espiritual. Isso lhe dá autoridade no plano espiritual? Essa é a pergunta. Respondem os espíritos: não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Leiam os Salmos. 275A. Como devemos entender essa elevação dos que foram pequenos e esse rebaixamento dos que foram grandes? Respondem os espíritos: já não foi dito que os espíritos pertencem a diferentes graus, conforme seus méritos? Pois bem, no mundo espiritual, o maior na terra pode estar em último lugar nos espíritos, enquanto seu servidor pode estar em primeiro lugar, compreendem? Jesus não disse: todo aquele que se humilhar será elevado e todo aquele que se elevar será humilhado? Ou seja, você pode sim ser um grande da terra e um grande espírito já evoluído, pode sim. Não é isso que está dizendo, não é porque você é um grande na terra que você necessariamente vai ser pequeno no plano espiritual. E nem porque você é mais simples na terra vai ser o mais alto. É cada um segundo seus méritos, seu trabalho no bem, sua evolução moral, né? Não é uma matemática, vai para lá, vai para cá. É uma matemática no sentido de que quanto mais evolui, mais ascendência tem. Até mesmo porque mais sabe se colocar onde se deve ser posto, né? Tem a humildade de entender o que deve fazer com aquilo que já conquistou. Muito bem, 276. Aquele que foi grande na terra e que no mundo espiritual se encontra em posição inferior, sente humilhação perante os espíritos que estão ao seu redor?
Respondem os espíritos: sim, sempre sente uma humilhação muito grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. Claro, você imagina um que tivessem aqui na Terra subalternos, né? Ou pessoas que os idolatravam o tempo todo, e aí chegar no plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira, e perceber que não utilizou da melhor maneira as posses, não utilizou da melhor maneira o relacionamento com as pessoas, e sim só para ter orgulho, vaidade no sentido ruim, vai ter que ter novas oportunidades para resgatar isso de uma forma mais adequada. Então vai sentir essa humilhação? Vai, por quê? Porque vai entrar no plano espiritual esperando receber algo que na realidade não tem direito. Tem das passagens aqui dos espíritos contra, né, uma rainha, que a rainha, que susto que a rainha não tomou quando ela desencarnou, tinha certeza que ia chegar como uma rainha, né, no plano espiritual, e aí viu seus súditos mais simples muito acima dela e ela numa situação muito difícil. Muito bem. 277. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo espiritual ainda reconhece como seu superior? Respondem os espíritos: o título nada vale, o que realmente é a superioridade moral, pois é nela que está a verdadeira superioridade. É que quando nós estamos imersos na carne, a gente ainda tem essa dualidade de percepção, né? Então, quando nós colocamos o nosso ponto de vista sobre o ser imortal que somos, os valores são diferentes, né? Nós podemos perceber isso fácil. Hoje, se nós pensarmos nas nossas culturas, então todos somos seres humanos, todos estamos na Terra, mas as culturas são as mais variadas, não é? Enquanto, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo aqui, vamos pegar aqui o Brasil, né? O Brasil, por exemplo, deixou de ser crime adultério, né? Então, assim, culturalmente no Brasil, né, ter um relacionamento fora do seu relacionamento não é mais crime. Estou falando em relação à legislação. Muito bem. Em muitos outros países, isso é motivo de ser preso, é motivo de ser morto. Então, nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando de seres humanos na Terra, mas as culturas já são diferentes. Então, você imagine quando é sob o olhar da espiritualidade, é mais diferente ainda, porque além de ter uma visão do todo, né, as bases que funcionam a sociedade no plano espiritual são do amor, do respeito, da compreensão, né? Então é completamente diferente do que aquilo que a gente aplica aqui na Terra enquanto encarnado. Está certo? Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima!